Bom dia, galera. Tudo bom? Hoje nós vamos fazer, então, um vídeo um pouco diferente. Como a gente prometeu fazer mais vídeos tags, é um tipo de tag. A gente vai fazer um react à lista de livros do primeiro ano do segundo grau. Não, do primeiro ano do ensino médio. E eu recebi essa lista essa semana, que é do colégio do meu filho, e mandei para as gurias. Eu disse, gente, eu quero ler junto esses livros. E aí a gente teve essa ideia, né, de fazer o react dos livros. E eu tava vendo, assim, né? Agora tava vendo aqui a lista e tava falando com a Tati. Tem um livro em alemão e tem um livro em espanhol, porque tu pode optar entre alemão e espanhol gente, no ensino médio. Eu vou Uhum. insistir em falar segundo grau, tá? Quando fala segundo grau, leia-se ensino médio. Então, o de espanhol é La Gitanilla, do Cervantes, que é justamente o nosso autor do ano que vem, aqui do canal das Primas. Vocês estão todos convidados para ler conosco essa coisa maravilhosa que é o Don Quixote. Don Quixote. Tem que botar a língua assim para falar igual o inglesinho. Tem. Bom, galera, vamos à lista agora propriamente dita, tá? A leitura obrigatória de férias deles é um livro que eu não li, mas que eu já ouvi falar bastante, que é da Tamara Klink. Eu acho que ela deve ser filha, né, do Almir Uhum. Klink. Sim. E, e o livro que ela... deixa eu mudar aqui para eu ficar de frente ali para cá, que daí eu falo para vocês direitinho. Ela é a filha do Amir Klink e o livro chama-se Nós, o Atlântico em Solitário. Eu confesso que eu vou ler junto esse livro. Esse eu vou ler Uhum. junto. Tu leria junto esse, Tati? Eu leria, até porque quando eu vi esse livro nas redes agora, o pessoal falando dele agora, nesses últimos tempos, eu lembrei que eu li o livro do Amir Klink justamente no colégio. E quando Uhum. eu vi esse na lista, eu falei, nossa, que legal. Eu não sei, não lembro agora se foi no ginásio. Eu também falo os nomes diferentes. Eu não lembro que série, tá? Então vou falar assim que eu li. Sim. Não lembro se foi no ensino médio ou se foi até antes, mas eu lembro que eu gostei muito e me deu até uma certa nostalgia. Talvez eu acho que eu ainda tenho o livro lá na 100 casa. dias entre o céu e o mar. Isso, mas eu lembro da capa, da edição, assim, eu tenho ele até hoje vivo na memória, sabe? Então, porque foi um livro muito gostoso de ler. Aquela edição que era tipo ele na capa com o barquinho, né? Isso, esse aí. É a mesma edição que eu li. É. A E gente eu não tem tanta confesso, diferença de... não, a gente não tem tanta diferença de idade, acho que a gente tá ali na mesma, lemos talvez praticamente as das mesmas mesmas, coisas, Malu. as mesmas edições, né? Exatamente. E eu gostei muito, assim, então eu leria com certeza esse aqui. De todos aqui, eu acho que eu leria todos, exceto que eu já li. Mas eu até leria de novo, sabe? Mas vamos lá, a gente pode comentar outros ainda. O segundo livro que tem aqui, que é daí começa as leituras obrigatórias do primeiro trimestre, agora é tudo por trimestre. Na minha época era bimestre, Na né? minha também. Aí é o do Gogol, O Nariz, que é um livro Uhum. genial, que eu acho super legal de ler e reler. Achei muito boa a escolha, porque não é aqueles livros enormes, né? Porque se tu mete um russo calhamaço, é difícil de ler num mês, né? Geralmente eles têm que ler um livro por mês, Sim. né? Uhum. O segundo, eu vou ter que ir atrás, porque é Reverso, é um livro de uma editora aqui de Porto Alegre, então provavelmente é uma autora gaúcha, né? Sim. Eu ia Gláucia perguntar para Souza, eu quero... você se você conhecia. Não, eu não conheci, eu não conheço. E sempre que eu tenho lido autoras gaúchas, eu tenho me surpreendido com a qualidade da literatura. Uhum. Acho é muito menos badalada do que a literatura dos homens, né? Do que a Sim. literatura, aquele marrom e amarelo do Paulo Scott, o Jefferson Tenório, né? É Uhum. incrível, assim. E das mulheres parece que só existe a Marta Medeiros. Que Sim. eu acho muito legal, assim, mas são crônicas, assim, não são romances, né? Uhum. Então, acho que deviam prestar mais atenção nessas mulheres gaúchas que estão fazendo uma literatura Não, maravilhosa e fazer propaganda, porque esses livros que estão se dando bem é por causa de propaganda, né? Eu e não acho que pensa sejam baita bem, livros. quer coisa melhor do que um colégio incentivar a leitura de um autor regional, né?
Melhor que Exato. isso não tem, porque daí, assim, você já também ficou conhecendo uma autora que não conhecia, você gosta de ler também, seu filho vai ler, né, querendo ou não, ele vai ler, e Ele vai ser eu acho isso obrigado muito agora legal. Vai ser obrigado. e não vai ser por mim, então é ótimo. Qualquer coisa que ele É, reclamar, eu digo: "Olha, fala com a tua professora, não tem nada a sim. ver com isso". Eu acho legal, muito legal esse incentivo. Acho que é isso que exatamente falta para as escolas ou para, né, para incentivo da leitura em geral, é exatamente esse tipo de ação. Você também não só colocar os clássicos, aqui a gente viu que tem, né, um russo, e literatura russa, é claro que está incluso nos clássicos. Aí a gente tem o próximo, Malu, que acho que eu posso até falar aqui, que é o Uhum. Édipo Rei, né, que é uma peça, e aí eu acho que também é interessante, porque já entra também na questão da própria filosofia, né, e daí das Exato. discussões que É. esse clássico, mais clássico ainda, traz até Uhum. hoje para as outras coisas, então eu acho que é muito legal, esse tipo de leitura. Bem diverso, e gostei muito justamente por ser bem variado, assim. Exato. A gente não sabe, se eles vão aproveitar, de que forma vão aproveitar, mas acho que sempre alguma coisa fica. Vão reclamar também, adolescente adora reclamar, né, faz parte. Sim, Eu gostei muito e eu acho que Édipo Rei, é uma peça ótima, porque daí eu tipo, berço ali do teatro, né. sim, A além de ser isso, assim, tipo, já começam a ler teatro, que é uma coisa muito boa, não ficam com preconceito contra ler teatro, né. é. Já viram uns shakespearianos em potencial. E esse negócio que tu falaste, da filosofia, né? E eu vejo, ele já teve algumas leituras e algumas coisas que eles faziam junto, tipo, quando eles eram menores, era com a professora de arte. Eles iam Peter Uhum. Pan, e aí a professora de arte fazia ensinava um trecho com eles. Eles faziam ou assim, ilustrações para o livro X. Então, tem essa tendência, assim, de que que não tinha isso, também não tinha tanto na minha época, dos professores terem projetos juntos. O de Sim, geografia com o de não sei o quê, justamente para mostrar isso, eu acho que melhorou muito, assim, em relação ao ensino que eu tive, sabe? aham. Ah, com certeza. Eu acho que essa parte, de encenar faz muito o dia a dia de criança, né, acho que para adolescente também, mas eu acho que criança talvez até mais, porque eles aprendem muito em vendo as coisas, né, em ação. E daí, para você tirar isso aí de uma tela, que também, pode ser interessante eles assistirem uma adaptação, alguma coisa assim, mas eu acho que eles incorporarem alguma coisa da nem que seja um pedaço pequeno, isso aí já tem já deixa guardado um pouco mais na memória, assim, já marca mais, então, até por isso, Exato. tem aí o seu efeito, né, de falar assim: "Não, teve alguma coisa que gerou uma emoção em mim, e aí isso eu guardei, então, essa é uma informação que vai ficar", entendeu? E até de saber que existia um Gogol, que ele escreveu uma obra que se chama O Nariz, que a obra, Sim, sabe, existe, Édipo foi reescrito em tal ano, sabe, saber que existiram esses grandes clássicos e saber alguma coisa sobre a obra. Talvez, tá, depois vai esquecer, se bem que é difícil, né, Édipo, a história tá sempre na cabeça, mas é, pode esquecer até o nariz, mas o dia vai, assim, vai para uma exposição, vai no troço, vai ver a referência, né? sim, com Eu me lembro que quando eu certeza. via, tem uma instalação lindíssima do nariz, guria, lá em Minas, no museu, a céu aberto, que o nome está na ponta da minha língua. E então eu sonhei em ir para esse lugar, fomos lá, e aí tinha isso, eu, pá, que legal! Daí contei todo o livro pro Diego, porque a gente tinha, não sei se a gente tinha lido nas primas, a gente tinha recém lido esse livro, assim, Aham, faz uns 2, 3 anos, eu acho que eu fui para lá. E é fantástico. Então eles têm ter essas referências, né? Ver um filme, ver um Stranger Things e saber aquela referência, né? sim, Para com falar certeza. do que está na moda hoje. É, sim. Bom, antes de ir para o segundo trimestre, eu só quero botar uma observação aqui que a Nani vai gostar do Édipo Rei aqui, porque aqui é uma edição da Zahar,
Então até Uhum. a edição certa aqui. Sim. Porque é a mais bonita, né, a edição da Zahara é muito maravilhosa. É, e essas edições, são menores, sabe, elas não são tão grandes que nem porque eu tenho Sim, Medea nessa edição também é bem legal, é muito boa. ela é E tipo uma ediçãozinha de bolso, assim, só que ela é é capa dura. muito bonita, perfeita. É, eu tenho uns desses que o Peter Pan, que foi essa leitura mais antiga dele, e eu Uhum. comprei para mim o Quebra-Nozes, para ler Sim, no Natal também é passado, linda. foi a minha É, leitura de Natal. É muito sim. bonitinha, uma coleção muito bonitinha. Eu não vejo a hora de isso aqui virar tudo prateleiras para eu poder botar as coleçãozinhas bonitinhas, sabe? Porque É, agora tá tudo uma bagunça pela casa inteira. Então vamos ali para o segundo trimestre. Já começa lacrando, né? Gente, o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. sim. Para mim é um dos melhores e o filme é maravilhoso. E eu quero ver, eu quero ler a peça, ler e depois ver o filme com ele. Principalmente, não quero nem a releitura, eu quero rever aquele filme. Que filme Sim. bom! Eu não li, né, eu confesso que eu não li, mas eu tenho curiosidade ainda, mas o filme é genial, né, assim, não tem é imbatível, é muito bom, e eu tenho, vira e mexe, acho que é aquele tipo de filme que a gente gosta de rever, né, assim, de Sim. tempos em tempos, fala assim: "Ah, vamos ver", não tem nada bom para a gente tem tantas opções, mas tantas, mas daí a gente acaba às vezes falando: "Não, vamos voltar e ver aquele que esse é garantido que a gente vai gostar". É que nem Muito ler os bom. clássicos, né, guria? Tu tem um monte de livro ali na tua opção, mas às vezes é bom reler um clássico porque ele tá na tua zona de conforto, tu não quer pensar que tu perdeu tempo. E a Netflix tá virando assim, né? Tu põe uma seriado ruim, pô, tu tá deixando de ver um troço bom. E aí o É, tal Auto da Compadecida, tu sabe que tu vai ver um troço bom, não vai te decepcionar. E vamos sim, rever. Eu não sim. decorei todas as falas ainda, então vamos rever. Vamos rever, isso aí. Aí o Mas segundo livro do segundo tri é A Angústia das Pequenas Coisas. Eu nunca ouvi falar, achei o título muito bonitinho. A Angústia das Pequenas Coisas Ridículas. isso, também não conheço. Fiquei curiosa a conhecer. É, vamos ler, Tati. Quando chegar aqui os Vamos, livros, já você agora já eu dou já tô com a já lista te mando a aqui. foto da contracapa. Sim. Não, e a lista é toda bonitinha, né? A lista é toda colorida. Adorei. Bom, mas vamos continuar aqui. Olhai os lírios do campo. Puta que pariu. É para as crianças não gostar do Eric Veríssimo. Não Por sei quê? o que a Eu li Tati vai tanto achar tempo, desse meu eu li há muito comentário. tempo, eu queria reler até para ver qual a minha eu não lembro se eu li para a escola, não lembro, sinceramente não lembro em que época eu li. Talvez não foi na escola, mas eu não lembro de ter desgostado tanto, assim. Por isso até queria Não, é reler, que assim, porque como faz muito ai, tempo, a gente não, perde não lê, não relê. Tati, não relê. É uma porcaria. se a Malu tá Passa. dizendo. Não, Tati, faz o que tu quiser, né? Pelo amor de Deus. Mas é que assim, o que que eu acho, tá? Na minha época, eles pegavam um pedaço do Tempo e Vento. Eles pegavam o capítulo da Ana Terra e tinha um livrinho separado. Até hoje tem separado Capitão Rodrigo e Ana Terra. São uns baita livro. É o Érico no ápice dele. Aí tu pega Aham, aquele livrinho do Água com Açúcar do início da carreira, tudo um mimimi, mimimi, mimimi. E eu não sei se os jovens são assim tão mimizentos, sabe? Porque esse livro é entendi. mimizento. E não sei se tu leu aquele livro A Cidadela. Não, Eu não sei não quem li. copiou quem, porque é igual. A Cidadela e Olhar os Livros do Campo é igual, só que a Cidadela é melhor. Uhum, Parece que eu tô. Gente, é o meu ator mais querido, o Érico Veríssimo. Mas o Érico Veríssimo é o Tempo e Vento. Daí tu vai ler outras coisas dele, lê então um que eu acho que é genial, que daria tranquilamente para eles lerem, aquele que a gente leu com a Paloma, sabe? Aqueles ótimo. Sim, aquele Incidente em Antares, perfeito. Incidente Antares, um Esse baita aí livro. eu acho que caberia perfeitamente para a idade deles, assim, porque é um livro Exatamente. que tem coisa, diferente, Tem tem história do emoção, Brasil. tem história do É, Brasil e tem umas coisas muito engraçado, né, é claro, tem sua função e tudo, mas ele é muito engraçado de você ler. E, assim, sim. achei genial e até tenho vontade de reler já, porque
realmente, Malu, então você tem razão. Então, perderia talvez uma releitura, o tempo de uma releitura com esse aí, ao invés de olhar os lírios dos campos. Exato, tipo assim, daí tu tem que ter o primeiro contato com o ator com uma coisa boa. Tu tem Ana Terra, tu vai acabar lendo em algum lugar da tua vida, tudo, né? Toda a Sim. trilogia. É. Mas tu lê esse troço e fica, pá, esse é o Érico Veríssimo? Então não. É. Gente, assim, ó, esse não é o Érico Veríssimo. Isso é o ensaio do que foi o Érico Veríssimo. Porque todo mundo começa de algum lugar, né? Só Sim. Proust que escreveu o primeiro e o último livro, que é o melhor livro do mundo, mas a maioria dos autores foram... Só Proust que se sentou, que é o certo, né? Parou de fazer festa para escrever a obra da vida, né? Mas, e depois mas morreu, tudo bem. Tá tudo bem, porque são 7 livros, né? Então ele está desculpado que não é uma obra só em vários livros. Então tá tudo bem. Em vez de escrever o Olhar e o Lírios do Campo, ele devia ter ficado fazendo festa e escrever e deixado para amadurecer. Sim. Não, olha, agora eu avacalhei, né? Quem sou eu? Mas aqui a gente tá para dar o react, né, gente? A gente tá para dar o nosso react, é o que eu sou, e vocês podem me avacalhar à vontade. Sim, podem dar a sua opinião aqui, aliás, deem a opinião, né? Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Sim. Aí tá, daí leu aquela porcaria ali, e aí vem para uma coisa fofíssima. Afonso Cruz, Vamos Comprar um Poeta. Beleza, é -1. Olha só, guria, já vi assim, uns livros que eu não vou precisar gastar, tá? O Nós eu vou precisar gastar, o Nariz não, esse aqui sim. Édipo Rei eu vou gastar porque eu quero essa edição linda para ter na biblioteca depois. Aquela que não pensa no filho, né? Só pensa em si. Alto da Compadecida, não vou precisar gastar. Esse eu vou precisar gastar. Olhar o Lírios do Campo eu tenho nessa edição mesmo aqui. Não botei fora, apesar de achar uma porcaria. E esse aqui eu tenho. E ele é de tu ler numa sentada. É um livro bonitinho, querido. É um livro. Você acredita que eu não li ainda? Eu já vi todo mundo falando dele, assim, já vi que, assim, e eu li, só que eu li aquele outro que ele fala dos livros, acho que a paixão pelos livros, o amor, não lembro o título exato. Eu tenho que ler, não li aquele. E também, dá para ler numa sentada, esperando numa consulta, assim, você lê rapidinho, mas muito bonito mesmo. E eu tenho curiosidade, então vou ler, Malu, se você for reler, eu vou ler com você. Vamos. E eu vou ler o que tu leste que eu não li, que é esse sobre livros. Daí se vem, ó, daí lê isso aqui eu gosto de adotar, assim, no Clube do Livro, ler um fininho, depois ler um mais... grosso. Como é que diz? Eu não li Crônica de uma Morte Anunciada, mas parece aqui que é maior. Não, ele é pequeno, você lê rápido também, eu li. Eu li no final do ano passado, e li... Bom, esse ano o meu foi meio Gabriel Garcia Marques aqui, porque eu li... Em dezembro eu li esse aqui, Crônicas de uma Morte Anunciada. Aí eu li... Esse ano a gente leu 100 Anos de Solidão, né, Malu? Não tô tão... Esse ano, não tá. Eu me lembro que eu ganhei de aniversário e li em seguida. Isso. Meu aniversário é 7 de fevereiro. Eu consegui esse livro. Gente. Anotem aí para dar presente para Malu. Eu li junto porque eu consegui, né? Eu falei assim, já não tinha conseguido ler o livro, sei lá quantos anos atrás, e tinha parado no meio. Aí eu falei, se eu for ler no Kindle, acho que não vai rolar, porque talvez eu desista. Aí eu consegui uma pessoa que tinha aqui na Alemanha para me vender. Aí eu comprei e li quase junto com vocês, né? Com você, né, Malu? As meninas nossas amigas lá do Hype leram um pouco antes. Mas aí eu consegui ler e, nossa, mudou totalmente a ideia que eu tive quando não consegui completar a leitura alguns anos atrás. E li o de contos dele, qual que é? Peraí, o título certinho, 12 Contos Peregrinos. Gostei muito também. Não sou uma pessoa que adora ler contos, assim, tipo, amo contos. Não, leio, gosto, mas assim, aí eu gostei. Claro que não gostei de todos da mesma maneira, mas teve alguns que foram, assim, muito bons. E aí eu acho que é legal, como uma entrada, assim, para quem talvez nunca leu o Gabo, mas para quem também já leu e ainda não leu esses contos, eu acho que é legal. Agora, uma coisa, não é grande não, viu, Malu? Essa crônica aí você lê também numa sentada. É tranquilo, você lê rapidinho. Não é o 100 Anos de Solidão. Não foi o que eu mais gostei dele, sabe? Assim, dessas leituras.
de tudo que eu li dele, não foi a que eu mais gostei, mas eu acho que vale a pena e talvez acho que as crianças vão gostar, as crianças, né, os adolescentes Os vão gostar jovens. pelo conteúdo e tal, entendeu? Porque ele constrói muito bem a gente já A sabe, né, narrativa. a narrativa, a gente já sabe que vai acontecer a morte, né, porque a morte já é anunciada e já está no título, então veja bem, isso não é spoiler, mas mas é bem legal. E acho que por ser curto, assim, aí as crianças também têm um incentivo maior de não olhar aquele negócio grandão e falar, nossa, ai meu Deus, né? Sim, exato. E eles têm que ler num mês, fora todas as outras matérias, né? Que É, eles acham a vida deles a vida mais difícil do mundo, porque, pô, tem sim, que ler isso. E eu entro estudar matemática, não sei o quê, e química, e bababá, bababá. pois é. Tomara que nenhum deles veja esse vídeo. É, Gente, seguinte. E outra coisa que eu tava vivendo errado, porque eu não tinha lido 100 Anos de Solidão, até os meus 49 anos. Agora, entre 49 e 50, eu comecei a viver certo, eu li. Mas foi só isso que eu li do Gabo. Eu tenho que ler outras coisas, porque a gente, de fato, adorou, né? então, E ó, Amor em Tempos de Cólera, vamos ler, Malu. vamos ler. Eu não li, vamos ler. E eu Só que é acho só maior, essas... hein? É? Mas a gente não Tá, tem só medo garante disso. encrenca. Eu não esperava nada menos de ti. Nada menos de ti. Mas os livros dele todos estão com essa capa aí parecida, né? Só muda a Então, cor. sim, tá É. Não bonito, acho que sei se eu gosto. ficou. É bonito. É que uma coisa que eu acho que talvez não seja bom, eu não sei se todos da Record, é da Record, né? Acho que a edição, Da eu não Record. lembro. Record. Eu acho que ela não é costurada, eu acho que ela é colada, e daí isso aí às vezes Fala tudo. acaba descolando. É o que aconteceu com a minha, só que daí eu não lembro se era a edição antiga, se era da Record também, que eu lembro que eu virei tanto que as folhas se soltaram da edição que eu tentei ler antes, há trocentos anos atrás. E eu não sei nem se perderam-se folhas, né, páginas no caminho. Mas eu lembro que soltou tudo, e não sei se nessa edição a minha eu não cheguei a dobrar, assim, sabe, para ver se iria estragar, né? Tô aqui com o outro livro nosso. Mas eu não. Às vezes acontece, então. Mas não tá tão feia, acho que a capa, não. Então vamos só dar um pause aqui para falar uma coisa. Vocês da Record que estão nos assistindo, eu sei que vocês acompanham muito o canal, é uma falta de respeito o livro não costurado de um Sim, autor como... Deixa o não costurado para outras pessoas, mas tu pega sim, um autor, Gabriel Garcia Marques, tu tem direito a editar esse cara, tu edita sem costurar. Isso é uma falta de respeito. Não pode, gente, pelo amor de Deus. Abram a mão, costurem o livro sim. de quem merece ser costurado. É, é que eu lembrei um outro livro que causou muita. Só fazendo um parênteses aqui, falando da mesma editora. O A Leste do Éden também veio. Não, o meu não chegou a descolar nada, porque eu também não abri muito, não fiz, né, não trabalhei as aberturas dele, mas ele veio com várias falhas de impressão, então tem página que está um pouquinho mais para cima, para baixo, sabe? Então veio, ou seja, livros desse, e a gente leu também Vinhas da Ira, né? Também era uma edição Não, meio ruinzinha, assim. fora as capas horrorosas, É né? horrorosa, exatamente. E merecia, né? Horrorosa. O Steinbeck Pô, merecia muito mais do que. o Steinbeck merecia muito mais. São É, livros. Assim, ó, isso aí eu acho horrível. Assim, ó, o meu livro. E assim, ó, não é implicância com o Record. A minha implicância é generalizada, por isso que eu nunca consigo um bom patrocínio pro canal. Eu peguei os Buddenbrook ali e páginas invertidas, sabe? ah, Ficava sim. E eu tinha comprado há um tempão, porque eu comprei e fui ler muito depois que eu comprei. É, Agora já faz tempo, né? Foi o nosso primeiro livro aqui do canal, que nos sim. batizou até. Mas É. assim, pô, isso aí é falta de respeito com o leitor. Tu tem um baita autor, tem que ter carinho pelos livros, né? Se tu trabalha com livros, pô, o mínimo que tem que ter é carinho pelos livros, né? É. A não ser que você faça, né, o que é previsto no, sei lá, num livro da Penguin, que não tem
não tem aquela aba lá, como esqueci como chama, e você Aham. quer, mas mesmo assim, todos os livros da Penguin que eu cheguei a abrir, coisa, eles não, eles têm até que uma Não, qualidade boa e não descolaram, não fizeram nada, entendeu? eles não descolam nunca. O David Copperfield, aquela que também foi uma das nossas primeiras leituras, aliás, maravilhoso. A gente tem que ler É, mais sim, coisas dele. E, pô, eu maltratei aquele livro. Eu sou a pessoa que eu pego e faço assim no livro para dar umas quebradinhas, assim. é, O livro não caiu uma página. E olha que eu maltratei muito aquele livro. A gente ficou lendo também durante um tempão ele, né? é, E era maravilhoso. Eu riscava tudo e botava. E botava ele em cima da mesa e levava ele comigo. E aquele livro foi um livro que eu não, não usei mais. Eu vou variando, né, do Kindle para ele. Então, assim, ele tá quase todo rabiscado e quebrado. E tu olha, tu vê aqui, ele tá um lixão, mas nunca soltou uma página. Mesma coisa, o nosso querido James Joyce. Todo Ulisses, é. nesses. É, Eu são ia falar edições, desse. assim, ó. Tá, mas eles não respeitaram porque não fizeram bonito. Não, mas são edições, assim, ó, que primorosas na tradução. São edições que tu. E são esses livros que tu vai usar eles. Não tem como tu ler esses dois livros e não amar, e não querer levar, e não querer riscar, e não querer. Então, assim, ela se propõe a uma coisa e é o what you see is what you get, assim, que eu acho que é o mais É, importante também, né? sim. E aí vamos para aqui, eu acho, para o último livro desse trimestre, é do último livro do ano, né? Aham. Falando em capa feia, toda essa coleção é horrorosa. Mas É, essa coleção é um lixo, tá? Mas ela é mais barata, tu sabe que é aquele negócio, ó, tu vê aquilo, tu vai levar aquilo, né? sim. Aquilo é. A Malu tá falando da edição de bolso da Companhia das Letras, né? Ah, Do, desculpa, gente, eu tô aqui com a lista na nossa frente, eu acho que vocês estão com a lista na frente também, tá? é, A gente tá falando do Ítalo Calvino, né? O aham, Visconde partido ao meio. sim, Essa coleção de bolso da Companhia das Letras é toda horrorosa. E tem uns livros que eles só estão editando nessa coleção, então é obrigada a ter o livro. E são livros maravilhosos, geralmente. Então você é obrigada a ter um livro maravilhoso feio na tua estante. eu Não não dá lembro também. se esse aí eu tenho numa outra edição, eu acho que sim, porque nessa edição eu não tenho, então eu só tô tentando lembrar como que era a aparência dela, assim, mas eu tenho, e eu não sei se vale a pena às vezes, Malu, porque é que os jovens não têm esse tipo de problema, mas o que me incomoda bastante nesses livros são as letras pequenininhas. E aí é difícil né, da gente ler com a idade, então eu não acho confortável. Mas às vezes, para quem também tem esse problema, que não os jovens, fica aí a dica de procurar num sebo uma edição mais antiga, e porque tem, né? Então, Tem. E a edição, eu não tenho desse livro. Eu tenho dois do Ítalo Calvino, né? Cidades Invisíveis eu também tenho. e, e um outro que é amarelo. São super bonitinhas as edições, também da Sim, companhia. Mas aí, tipo, acabou aquelas edições, eles reeditaram só na de bolso daí, né? E é que nem tu é, fala, temos que ir aos sebos atrás da edição bonitinha. E vale a pena, sim, porque são muito bonitinhas. Palomar, muito legal esse livro também do sim, Ítalo Calvino. Acho que deve ser um livro bem legal, porque o Ítalo Calvino geralmente são livros muito bons. é, Eu adorei a lista deles, guria. Gostei também. muito da lista. Quero E voltar assim, para a só. escola. Guria, esse colégio tá muito legal. Sério, assim, eu tô apaixonada pelo colégio. Foi esse colégio que eu estudei, só que na época que eu estudava não era tão legal. Era legal, mas não era. Pá, hoje tá fora de série. Nossa, nasci na Sim, época errada. Gente, só a última coisa sobre o meu ataque contra olhar os lírios do campo. É o seguinte, eu vejo, tá? Eu não sou especialista em adolescente, eu só tenho um em casa, não me faz saber nem mais nem menos do que qualquer outra pessoa sobre os adolescentes. Mas eu vejo que livro bom é livro bom, sabe? Porque os livros que o Pedro mais gostou. Gente, eu erro até o nome do meu filho, então vocês me perdoem quando eu erro os nomes dos autores. Ah, os livros que o Pedro mais gostou ano passado eram livros bons, sabe? Os livros que uhum, ele veio comentar comigo era o da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, que eu achei um milagre até eles gostarem, então deve ter um professor muito bom que deu uma abordagem muito legal, porque geralmente quando tu lê pela primeira vez na escola, tu não gosta. Era A Revolução dos Bichos, que é um baita livro. Então, assim, uhum, eles não levem.
não desmereçam, como é que é o autor, não o leitor, né? Sim. Eu acho que não desmereçam o leitor porque ele é muito jovem, sabe? Livro bom é livro bom. Ana Terra, um certo Capitão Rodrigo, é um capítulo de um livro bom, mas é um capítulo que eles se apaixonam porque é bom. Eu me lembro quando eu li no colégio Capitão Rodrigo, eu me apaixonei, porque é Sim. um livro bom, É. né? Ah, Outra. Então, eu assim, acho livro que bom é reconhecido por eles, e tu não precisa. É claro, eu imagino que os professores também façam um pouco da propaganda, né? Mas eu é. vejo que os que ficam são esses, assim. E Crônicas Marcianas. Crônicas Marcianas, ele deu agora no final do ano e disse assim: mãe, tu tem que ler esse livro, sabe? E todo mundo fala bem. Eu não li e já gostei, né? Aham, já Então, tá na sua lista do que ler ainda neste ano, né, Malu? exato. Ó, E aí, a gurizada leu no nono ano A Revolução dos Bichos, eles já estão loucos para ler no 1984. Aí eles foram sim, se informar sobre isso, foram ver. Então, é. gente, não menospreze. Os jovens não são tão Não, mas ruins como as pessoas falam, eu né? continuo achando que é o papel de quem está por trás, Malu, que sabe, dos professores, né, do corpo acadêmico, de quem bola, porque não é o professor sozinho que faz a curadoria, deve ter uma coisa junto com a escola e tal, e eu acho que às vezes isso aí pode até, essa escolha pode ser até dividida com as outras matérias, porque sei lá, quando eles têm filosofia também no ensino médio, e aí você É. dá para intercalar a literatura com filosofia muito facilmente. Então, isso aí é um trabalho de grande esforço, assim, e eu digo assim, das pessoas que fazem isso com vontade, e isso aí, a minha experiência, quando eu tive bons professores de literatura que eram super empolgados, eu eu fui picada pela vontade deles, assim, sabe, pela empolgação. Sim. Então, isso aí fez uma grande diferença, apesar de eu vir de uma casa que meu pai sempre incentivou a leitura e tal, mas isso aí foi para mim, eu acho que também, que nem você lê muito, mas o Pedro também é influenciado pelas professores, né, e pela leitura que Claro. ele faz pelo colégio, então acho que é E, essencial. e eu acho que muito mais por eles do que por mim, apesar de eu estar sempre, eh, assim, entusiasmada, e eu gosto muito do negócio e falo com entusiasmo, porque é a mãe, assim, né? Ela gosta dos livros dela. As professoras sabem mais, estão mais ligadas. Eu tenho uma adolescente, elas têm 30 em sala de aula por manhã, É, sabe? sim, Então é diferente, né, guria? E tem o é, negócio da lista do Enem também, então tem outras escolhas que já vêm sendo feitas ainda por outras pessoas, exato. têm listas. Eu acredito que algumas dessas sejam leituras obrigatórias de Enem, de coisa assim. Não sei se Aham. já é agora esse ano ou se é para mais adiante, sabe? Sim, com certeza. É, pra Mas eu gente gostei. pensar. Assim, eu achei, adorei, assim, fora Olhar Eles do Campo, ali não, nenhum, assim, que eu... Tem uns que eu não conheço, né? E tem isso. E acho que a leitura cada vez é mais importante, né? Eles gostarem de É, ler. sim, Porque hoje em dia a gente tem essa bengala da inteligência artificial para tudo, né? É sim, como a calculadora nos testes de matemática. A gente vai ficando preguiçoso. De repente, a gente não vai. tá. A gente ganha a calculadora, de repente, a gente não está fazendo mais. Não sabe mais de cor a tabuada, né? É, Não, nada contra, mas, tipo assim, essas sinapses cerebrais que a gente tem que fazer, ainda mais nessa época que ainda está em formação, são muito importantes. E também agora, nessa época que está em deformação, né? Porque sim. Nossa, né, você na nossa disse. faixa etária, na É, nossa faixa etária. exato. Porque, guria, assim, ó, a gente perde, e só a leitura, isso aí é cientificamente comprovado, não é só propaganda, só a leitura de romance, não ficção, é a Uhum, leitura que faz essas conexões. Então, tudo que ele deixar o computador e ler é maravilhoso. sim, concordo, Malu, plenamente. Mais nada a É bom que adicionar. a gente é fanática por livro, então a gente tem a mesma opinião, então não, É, mas não eu tem ninguém para vou, nos combater. vou considerar a sua sugestão de não releitura, e aí quem sabe a gente lê eu reler juntas depois o. Aliás, que tem uma edição lindíssima, que não é a que eu li, porque eu li numa dessas edições de bolso da Companhia das Letras, O Incidente em É, Antares. Fica a dica para quem quiser.
tem uma edição muito mais bonita que a Companhia das Letras lançou depois que a gente leu, e ela é, acho que até de capa dura, não sei se é capa dura, mas a capa é muito bonita e, ó, acho que vale a pena ter essa nova, hein? Então pense bem Não, e tem que façam ter essa essa leitura. nova. Porque esse foi outro que, quando a gente foi ler, só tinha na de bolso. E é outro que Então, merecia uma edição bonita, né? Merecia uma merecia. edição bonita e tá aí a edição bonita. É, Vamos comprar. isso Sempre, aí. gente, sempre que a gente fala vamos comprar, é pelo link das primas, pelo amor de Deus, galera. Isso aí. A gente vai deixar todos esses livros no link, nos links aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal das Primas, por favor, inscreva-se, dê o joinha, clica no sininho para ativar a notificação e não se esqueçam de deixar os comentários se vocês têm filhos que têm listas, quais as listas, o que vocês acham e se vocês gostaram dessa lista e têm interesse de fazer alguma leitura dessas aqui que a gente falou hoje. Beleza, então tá, galera. Até o próximo vídeo. Muito bom, eu adoro fazer esses vídeos, que são totalmente espontâneos. Isso. Então tá bom, até a Beijo. próxima. Tchau. Tchau, tchau.